Nós estamos de volta com a Ação Nacional, o último bloco do programa de hoje, que apresentou um assunto um pouco mais popular nesses últimos meses, são os drones, os veículos aéreos não tripulados. Quem está respondendo todas as nossas perguntas, professor Onofre Trindade Júnior, da Universidade de São Paulo, de São Carlos. Professor, chegaram algumas participações aqui com a gente. O Enio Moreira, ele comenta que os drones são muito comuns, mais comuns do que parecem até, em satélites de pesquisa, aviões por controle remoto, e que não tem como fugir dessa tecnologia mais. Com certeza, eu acho que é uma observação bem colocada. E uma outra pergunta do José Luiz da Silva Aimorés, de Minas Gerais. Muito obrigada, José Luiz, pela sua participação. E ele pergunta se no futuro essa tecnologia poderia atender, ele diz aqui, aeronaves tripuladas, acredito, a aviação comercial. Na verdade, grande parte dessa tecnologia já é utilizada em aeronaves tripuladas. Hoje, por exemplo, quando um avião está em rota, normalmente ele faz uso de um piloto automático. Os pilotos estão ali, mas eles não cumprem função nenhuma. Existe até uma piada que já nas aeronaves atuais, ou pelo menos nas do futuro, o que vai existir dentro de uma cabine de voo vai ser um piloto e um cachorro. O piloto tem a finalidade única e exclusivamente de alimentar o cachorro, e o cachorro tem a finalidade de morder a mão no piloto se ele tentar colocar a mão em alguma coisa. Então, essa é uma piada que corre. Mas grande parte das aeronaves tripuladas, elas já fazem uso dessa tecnologia. Por exemplo, quando se tem o tempo fechado e nos aeroportos no mundo inteiro, e agora isso está sendo implantado aqui em alguns aeroportos brasileiros, como o de Congonhas, em São Paulo, se consegue fazer um pouso completamente automático, sem a necessidade do piloto. Mas acho que falta um tempo ainda para se tirar completamente a figura do piloto ali da aeronave. Sim, com certeza, mas isso tudo depende de alguma coisa que a gente chama de aceitação de risco. Eu, particularmente, quer dizer, eu ficaria muito contente se em 10 anos, a hora que entrasse numa aeronave, tivesse escrito na porta: essa aeronave é controlada exclusivamente por meios eletrônicos e o piloto a bordo serve única e exclusivamente para dar conforto psicológico àquelas pessoas que não acreditam na eletrônica. Particularmente, eu acredito mais na eletrônica do que nos pilotos. A gente vê muitos falar em interferência no sinal, o sinal de rádio interferindo no sinal do avião. Chegou uma pergunta do Tony Santos nesse sentido. Tony, obrigada. Se existe a probabilidade de interferência nos sinais de rádio entre os drones? Com certeza, eles se comportam como aeronaves convencionais. Então, existe a possibilidade, inclusive, de se bloquear sinais que vão de terra até o drone, e existe, inclusive, a possibilidade teórica de se sequestrar um drone, acionando o drone através desses sinais de comunicação entre a estação de solo e o drone. É óbvio que nos drones, normalmente, essa comunicação é criptografada, então a pessoa tem que quebrar esses protocolos, tem que quebrar essa criptografia para conseguir fazer isso. Mas é possível, teoricamente possível. Como estão as pesquisas hoje, no Brasil principalmente, que o senhor está muito envolvido, com relação aos drones? A segurança é uma preocupação? Com certeza. Hoje, nós temos liderado algumas pesquisas nesse sentido, e hoje nós separamos um drone, uma aeronave não tripulada, em duas partes. Uma é a aeronave em si, e a outra é o sistema de sensores que cumprem uma determinada missão. Na aeronave, nós estamos tentando colocar inteligência na aeronave para que ela possa prover um voo seguro. Então, nós tentando colocar de volta na aeronave aquela inteligência que foi retirada quando o piloto foi retirado da aeronave. Um exemplo típico, por exemplo, é uma aeronave dessa sobrevoando uma cidade densamente povoada como São Paulo e ocorre uma pane. O avião deveria, por ele mesmo, determinar qual é o melhor procedimento para evitar que ele caia sobre a cidade e cause alguma fatalidade. O segundo aspecto da tecnologia é justamente cumprir uma missão. Então, é colocar inteligência na parte dos sensores, de tal forma que essas aeronaves possam cumprir missões de forma completamente automática. Por exemplo, eu posso programar uma aeronave para sobrevoar uma fazenda e não
é tirar simplesmente fotografias da fazenda para que eu conte o número de cabeças de gado, mas a própria aeronave poderia contar o número de cabeças de gado e uma vez que ela pousa, ela simplesmente me diz, nessa fazenda existem 3.500 cabeças de gado. Então, todos esses processos de aumento de funcionalidade, de aumento de inteligência, tanto da aeronave quanto das missões, eles estão sendo pesquisados nesse momento. E nós estamos falando de quantos anos, de quanto tempo para se chegar a esse ponto? Isso já é realidade, são muitas aplicações, algumas dessas nós temos, inclusive, implementadas e funcionando. Professora, a gente pode falar em segurança nacional com os drones, por exemplo, evitar pistas ilegais que são utilizadas pelo tráfico de drogas, esses aviões detectarem esses locais? Com certeza. É possível, e esses são trabalhos em andamento, programar aviões desse de tal forma que eles poderiam, por exemplo, tentar localizar essas pistas. Eles poderiam, por exemplo, fazer monitoramento aéreo na fronteira, tentando detectar outras aeronaves que estejam cruzando esse espaço aéreo e causando alarmes automaticamente. Então, todas as possibilidades existem. Qual o senhor vê hoje o maior desafio do Brasil ou até em âmbito internacional para o uso dos drones? A regulamentação. Como utilizá-los de tal forma que eles sejam realmente empregados em ações que trazem benefício para a sociedade e não malefícios para a sociedade. Não seria uma possibilidade, por exemplo, eles terem um registro, como hoje as armas têm, as armas de fogo têm? Essa é uma das coisas que eu tenho advogado. Eu acho que, por causa do perigo que pode ser representado por um equipamento desse tipo, eles deveriam realmente ser tratados como uma espécie de tecnologia que pode ter o efeito de arma. Então, eu acho que, nesse sentido, eles deveriam ser registrados e cada proprietário ou operador desse tipo de equipamento deveria ser responsável pelo uso desse equipamento. E uma vez que esse equipamento tenha causado alguma, ou tenha participado de uma operação ilegal, ou tenha causado uma fatalidade, ele deveria se poder rastrear quem é o operador, quem é o responsável do equipamento, para que ele pudesse ser acionado judicialmente. Existe algum tipo de exigência hoje para uma pessoa pilotar um drone? Por exemplo, ele ser maior de idade? Não. Mas a ideia é que exista no futuro, inclusive que esses operadores devam ser treinados e só operadores treinados, licenciados, venham operar esse tipo de equipamento. Falta muito para se chegar nisso, professor? Não, eu acredito que não. Existe uma pressão muito grande para o uso civil desse equipamento, isso em todo o mundo. Se ouvem até rumores que nos Estados Unidos tem muita gente tentando operar isso ilegalmente por falta da regulamentação. Então, as agências reguladoras, e nesse caso no Brasil a ANAC, elas devem sofrer uma pressão muito grande para acelerar a definição dessas leis, dessas regras de uso, porque existe uma pressão muito grande no uso dessa tecnologia. O senhor acredita que as universidades já estão se preparando para ensinar futuros pilotos, futuros operadores dessa tecnologia? Sim, e isso em nível mundial. Hoje, embora eu não saiba qualificar direito o que isso significa, no exterior se encontra departamentos e mesmo universidades especializadas nesse tipo de tecnologia. Tá certo. Eu conversei hoje com o professor Onofre Trindade Júnior, professor da Universidade de São Paulo, de São Carlos, sobre os drones, esses veículos aéreos não tripulados. Professor, muito obrigada pela sua participação. Sou eu quem agradece. E você pode continuar acompanhando toda a nossa programação na Rede Século XXI e também pela internet no portal rs21.com.br. Continue com a gente, o Ação Nacional desta quinta-feira fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e até uma próxima oportunidade.